Graça e paz, irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Quero convidar você nessa hora a chamar sua família, chamar os seus filhos, sua esposa, seus esposos, avisar os seus vizinhos, avisar as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, a estar conosco agora na nossa escola bíblica dominical. Quero começar a nossa aula com uma oração a Deus de gratidão e também pedindo a Ele que esteja conosco nesse período que estaremos juntos aqui. Ora conosco. Senhor, obrigado por esta manhã. Graças te damos, ó Deus, pelo teu amor que nos alcançou, por tua graça infalível que nos levou até a ti. Em nome de Jesus, Pai, nós rogamos que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, falar conosco através da ministração desta aula e que teu nome seja glorificado, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco aquilo que precisamos ouvir de ti, aquilo que precisamos aprender de ti, Senhor. E a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, estudamos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Naquela ocasião, a gente viu aqui o episódio do Ananias e da Safira. Nós discussamos aqui sobre o tema uma igreja que tinha problemas. A igreja primitiva tinha problemas. E dentro desse tema, nós abordamos o mito da igreja perfeita. É verdade, muitos têm questões muito sérias por causa desse mito da igreja perfeita. Existe aquela idolatria em torno da igreja primitiva, que ela é uma igreja sem problemas. Ela não era uma igreja sem problemas, ela tinha problemas e muitos. Vamos ver isso no decorrer do livro de Atos, que a igreja primitiva era uma igreja perfeita e não era, tinha suas dificuldades. Uma igreja cheia do Espírito Santo, tinha marcas de ser dirigida pelo Espírito Santo, mas era uma igreja que tinha sim problemas. Vimos ainda a sutileza da hipocrisia. A hipocrisia ela é sutil, ela é sinuosa, ela é sorrateira. Vimos a origem da hipocrisia na ocasião, comentamos aqui que a origem da hipocrisia é o próprio diabo. E estudamos ainda acerca das lições que esse episódio do Ananias e da Safira deixa para nós como igreja em nossos dias. Essa questão da hipocrisia espiritual é muito séria, é muito grave. Hoje estudaremos o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, do versículo 12 até o versículo 42. O tema da nossa aula de hoje é o testemunho e a perseguição. Nossa aula é dividida em 4 pontos. Veremos os milagres em meio à perseguição, as consequências dos milagres, a perseguição implacável e o parecer do Gamaliel. O objetivo da nossa aula é demonstrar que o Espírito Santo concede à igreja poder para testemunhar em qualquer circunstância. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar de Cristo em qualquer circunstância. Se nós pudéssemos dar um tema ao livro de Atos, o tema seria esse: poder para testemunhar. É o tema do nosso trabalho esse ano aqui na Igreja Evangélica Congregacional de Bacaxá. Em Atos capítulo 4, versos 29 e 30, a igreja se reúne em oração após a primeira prisão de Pedro e João e faz 2 pedidos ao Senhor. Pedem 2 bênçãos a Deus. Eu quero pedir a você que leia comigo Atos 4, 29 e 30. A palavra diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aqui eles pedem 2 bênçãos. A primeira, intrepidez, coragem para pregar Jesus, para testemunhar de Jesus. Segundo, eles pedem que o Senhor faça sinais, milagres, em nome de Jesus, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então eles queriam poder para testemunhar e poder para ver o nome de Cristo sendo
glorificado. Esses pedidos são atendidos. Capítulo 4 de Atos, versículo 31, o primeiro pedido é atendido de imediato. Notem, Atos, capítulo 4, verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O segundo pedido, que foram os milagres e os sinais, também é atendido, o Senhor também concede, e está aqui no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 12 ao versículo 16, quando a palavra diz assim para nós: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então eles recebem essas duas bênçãos, eles recebem essas duas graças que eles haviam pedido ao Senhor, e o objetivo dessas bênçãos de Deus não era a glória deles mesmos, não era o louvor para a igreja, não era o engrandecimento pessoal, mas era a glória, a honra e o louvor ao Senhor Jesus. Isso chama muito a nossa atenção, e esse deve ser o nosso foco de vida, o nosso propósito de vida. A vida do homem que tem Jesus é a glória de Jesus, é a honra de Jesus, é o louvor de Jesus. Sem essa preocupação, a nossa fé muito provavelmente não é verdadeira. Não é verdadeira. O primeiro ponto da nossa aula de hoje é os milagres em meio à perseguição. Leiam comigo Atos 5, 12, versículo 15 e versículo 16 também. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Versículo 15, 16, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Em meio à perseguição, em meio à adversidade, em meio às ameaças propostas pelo Sinédrio, a igreja testemunhava com poder, com sinais, com milagres, com grandes milagres. E alguns pontos precisamos considerar acerca dos milagres na igreja primitiva. Primeiro é que os sinais, os milagres, eles eram feitos por intermédio dos apóstolos. Está aqui no versículo 12, diz assim: e muitos sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os sinais eram as credenciais do ministério apostolado. Eu quero, abra suas Bíblias para ver 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 2 Coríntios 12, 12, ali o apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério apostólico. 2 Coríntios 12, versículo 12, a palavra do Senhor, ela vai nos falar dessa maneira. 2 Coríntios 12, 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, que o apóstolo Paulo está defendendo as suas credenciais como apóstolo de Cristo diante da igreja de Corinto, que tinha uma parcela de pessoas dentro daquela igreja que questionavam sua autoridade apostólica. E esses sinais eram credenciais dos apóstolos. Então, esses milagres eram feitos por meio dos apóstolos de Cristo. Não eram todos os irmãos da igreja que faziam sinais, apenas os apóstolos. O apóstolo, então, não era apenas um pensador, um pregador, ele era também um embaixador, alguém que o Senhor usava com poder e autoridade durante as ministrações, durante o ensino e para escrever o Novo Testamento.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, 1 Coríntios 2, verso 4, a palavra de Deus, ela diz: a minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não era apenas filosofia pregada, não era mera teologia, não era uma eloquência, uma boa homilética, uma boa hermenêutica, que isso é extremamente importante hoje. Mas os apóstolos, eles iam além disso. Mas entendam, os milagres eram feitos por meio dos apóstolos. E esses sinais tinham propósitos definidos. Não eram sinais para que os apóstolos fossem engrandecidos, glorificados, para que eles fossem vistos como grandes vultos, como homens de muito poder. Não era isso. Os sinais tinham objetivos fins, tinham propósitos. Não haviam festivais de milagres, não haviam espetáculos de sinais e maravilhas. Havia um objetivo, haviam objetivos. Tinha-se propósitos em cada sinal que era feito ali, em cada milagre que era realizado. Observem, o primeiro objetivo, o primeiro propósito dos sinais era apresentar as credenciais dos apóstolos. O que credenciava alguém como apóstolo de Cristo, além daquilo que é mencionado lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 20 e 21, também era necessário que essa pessoa fizesse sinais. Era essa uma exigência feita na igreja primitiva. Só que essa credencial também foi exigida do próprio Cristo. Jesus opera vários sinais para demonstrar que Ele é Deus. Vou citar aqui alguns milagres de Jesus. O milagre da cura do leproso. A cura de um leproso era algo que entendia-se, segundo os mestres judaicos, que somente Deus podia curar um leproso plenamente. Ressuscitar alguém após 4 dias de sepultado. Lázaro havia morrido há 4 dias, Jesus o ressuscita. Somente Deus podia fazer isso, segundo o pensamento rabínico. Libertação de pessoas endemoniadas. Jesus, ele acalma a tempestade, então você vê Jesus com poder sobre a natureza, com poder sobre a enfermidade, Jesus com poder sobre os demônios, Jesus com poder sobre a morte, para demonstrar que ele é o Filho de Deus. Então, para os apóstolos, os sinais tinham como propósito apresentar suas credenciais como apóstolo de Jesus Cristo. Esse era o primeiro objetivo. O segundo, transmitir verdades espirituais. Essas verdades espirituais que os milagres transmitiam eram acerca do poder de Jesus, porque eles curavam, faziam sinais pelo nome de Jesus. As curas, a libertação de possessão demoníaca, essas maravilhas eram feitas em nome de Jesus, não para demonstrar que Jesus é o Senhor, que Jesus é todo-poderoso, Jesus reina. Então havia sim um propósito espiritual no milagre. E por fim, demonstrar a compaixão que o Senhor tem diante da desgraça humana. O Senhor tem compaixão. É uma palavra que se pode usar para definir os sinais realizados por Jesus e pelos apóstolos durante toda a história da igreja é: o Senhor se importa. O Senhor se importa. A segunda consideração que precisamos fazer acerca dos milagres é que os milagres não substituíam o Evangelho. Não. Os sinais, os milagres abriam portas à pregação do Evangelho. Eles nunca foram recursos usados por Deus para a conversão. Eles não tinham poder de converter pessoas. Tanto é assim que o próprio Jesus curou muitos e muitos que Jesus Cristo curou não se converteram. Nós temos o exemplo de 10 leprosos que são curados por Jesus e apenas um volta, demonstrando que apenas um realmente entregou sua vida a Jesus. E os milagres eram então meios usados por Deus para chamar os pecadores ao arrependimento? Não. O meio usado por Deus para chamar o pecador ao arrependimento é a pregação da palavra. É o anúncio de Jesus Cristo como Salvador. É a pregação do Evangelho. E isso a gente vê também na Escritura, o apóstolo Paulo mencionando isso. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do verso 21, Paulo diz assim:
Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os sinais nunca foram dados com o objetivo de salvar alguém. Milagres não têm poder para salvar. Quem salva é a pregação genuína do Evangelho e a pessoa escuta para entender com a mente, aceitar com o coração e tomar uma decisão definitiva por Jesus e aí sim alcançar a salvação. A terceira consideração acerca do milagre que precisa ser feita é acerca dos milagres em nossos dias. Milagres acontecem ainda hoje. É interessante se pensar nisso, porque mesmo os mais vibrantes e fervorosos devem reconhecer que em nossos dias nós não temos a mesma intensidade de sinais e maravilhas operados no período apostólico. Isso é fato, creio que todos entendem isso. A questão é, nós não devemos culpar ninguém, nem muito menos a igreja por conta disso, penso eu. Eu vou tentar apresentar para os irmãos alguns posicionamentos acerca dos milagres em nosso dia. Nós temos, pelo menos, muitos pensamentos diversos acerca disso. O primeiro que eu vou apresentar aos irmãos é um grupo chamado de cessacionistas. Esse grupo crê que a maioria dos dons espirituais dados à igreja primitiva, principalmente os dons de efeito, os dons de sinais e maravilhas, ficaram com os apóstolos, que não tem lugar na igreja hoje, que não são mais necessários. Eles eram necessários naquele tempo porque era início do Evangelho e era necessário que a credencial apostólica fosse apresentada e que nessa credencial apostólica exigia-se então esses sinais aqui. Eles dizem ainda, segundo os cessacionistas, que não significa dizer que não possa acontecer. Podem, Deus tem poder para fazer, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Entretanto, não há necessidade para tal em nossos dias. Hoje as pessoas precisam crer para serem salvas e creem na pregação da palavra. Nós temos muitos homens sérios que creem nessa posição aqui. Muitos pregadores reformados, gente piedosa que crê dessa maneira. Não é um posicionamento herético, embora não seja essa a nossa posição. Mas essa posição não é herética, é uma posição que tem, inclusive, respaldo em algumas passagens da Escritura e também respaldo histórico. O meu respaldo histórico é que existem escritos dos pais da igreja do segundo e terceiro século que mencionam a ausência completa de sinais e maravilhas no meio da igreja. Entretanto, essa não é a nossa posição, não. O segundo, essa sim é uma posição herética, é o movimento de cura divina. Esse movimento ele é um movimento eivado pelas heresias. As suas instruções, seus ensinamentos não encontram eco nas Escrituras. É um movimento principalmente entre as igrejas neopentecostais, que vão dizer que Deus tem a obrigação de curar tudo e todos, desde que você peça com fé. Quando a cura não vem, é porque você não teve fé, irmãos, isso é heresia, isso não encontra respaldo na Escritura, isso não encontra respaldo na história, isso é um absurdo. Deus não é obrigado a curar ninguém, e Deus curou pessoas que não tinham fé. A fé não é um empecilho para que Deus possa agir. A falta de fé não é um obstáculo à ação de Deus, senão Deus deixa de ser soberano. Percebe a heresia da coisa? Assim como a fé, ela não é necessariamente algo que obriga Deus a operar o sinal, porque senão ele deixaria de ser Deus. E nós vemos na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, muitos servos de Deus estão na galeria dos heróis da fé que morreram sem ver a promessa. Como explica? Os homens estão na galeria, essas pessoas estão na galeria dos heróis da fé, não viram a promessa, então eles não tinham fé. Esse movimento de cura divina é heresia, como a maioria dos pensamentos dentro do movimento neopentecostal é heresia, são heréticos, perdão.
E eu tenho uma terceira visão aqui, é mais centrada e é dentro daquilo que eu isso falo como pastor da Igreja Congregacional de Bacaxá, estou orientando aqui as minhas ovelhas. Penso, Deus faz sinais hoje, entretanto, Ele age para o louvor da sua glória. Os sinais não são para dar espetáculos, os sinais não são um fim em si mesmo, os milagres não são um fim em si mesmo. Deus não quer espetáculos na sua igreja, festival de milagres, cruzada de milagres, festival de sinais, sinais e maravilhas. Isso não vem de Deus, isso não vem do Senhor, isso não é bíblico, isso não é coisa de igreja. Essa é a nossa posição. Agora, o Senhor ainda faz milagres hoje. E como que isso... E por que nós não temos hoje a mesma quantidade de sinais que tinham na igreja primitiva? Aí eu vou ter que concordar com os sensacionistas. É que hoje nós temos a Bíblia completa. As pessoas precisam acreditar em Jesus pela palavra. Eu lembro do episódio do Lázaro diante do rico, e o rico dizia assim: Senhor, pede que Lázaro volte e convença os meus para que não venha para esse lugar. E aí o Abraão diz assim para Lázaro, eu falei Senhor, porque Abraão ali simboliza o próprio Deus, é um tipo, é uma figura do próprio Deus. E ali Abraão fala assim para o rico: ora, eles têm a lei e os profetas, que creiam. É a mesma coisa, eles têm a palavra, que creiam. Por isso não temos a mesma quantidade de sinais e maravilhas que tínhamos no período apostólico, mas o nosso Deus ainda faz grandes coisas em nossos dias. Grandes coisas em nossos dias. E aí a gente vê algumas diferenças da igreja primitiva aqui. Deus pode usar hoje, em nossos dias, qualquer um dos seus servos com o objetivo de curar alguém. Você pode orar, meu irmão, pelo teu vizinho que está enfermo, pelo teu amigo que está enfermo, e o Senhor usar você para que a pessoa seja curada. O poder do Espírito Santo sobre a sua vida para isso. Não cremos na existência em nossos dias do dom de cura específica para uma pessoa. Nós cremos no dom de cura em todo crente. Nós queremos que todo crente, debaixo do poder de Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, possa orar por alguém e essa pessoa ser curada. Também não existe, isso aqui não sou eu que creio assim, isso é a Bíblia que nos põe de forma muito clara. Hoje em dia não existe mais o chamado profético como no Antigo Testamento. Não existe mais o ministério profético como no Antigo Testamento. A resposta é simples. A Bíblia está completa, fechada. Qualquer um que se levanta na igreja hoje e diz, eis que assim diz o Senhor, é um mentiroso. Porque quando você diz, eis que assim diz o Senhor, eu estou me colocando em pé de igualdade com a Escritura, e ela já está fechada. Ou quando alguém diz, eu profetizo, a expressão eu profetizo vem da confissão positiva, é um movimento que tem sua origem lá nas filosofias orientais, lá no paganismo, lá no espiritismo, é doutrina de demônios. E a gente fica dizendo, eu profetizo no meio da igreja, sem ter noção de onde saiu essa expressão. No Antigo Testamento, qualquer um que profetizasse algo que Deus não tivesse mandado falar, porque profecia é a palavra que Deus mandou falar, era condenado à morte. Então como que você se levanta no meio de um culto e porque você quer que algo aconteça, você deseja que algo aconteça e fala assim, eu profetizo que o Brasil será uma nação muito próspera. Sim, que Deus tem mandado você falar. Isso é terrível, isso é pecado. Isso é coisa do diabo, isso é mentira. Então, segundo a Escritura, à luz do que está no Novo Testamento, não há em nossos dias chamado profético como no Antigo Testamento. Esse ministério, o último foi João Batista. Acabou com ele. Por quê? Porque Jesus veio. O objetivo das profecias era Jesus. Mas esse é um assunto para outro estudo. Cessou também o ministério apostólico. Não há ministério apostólico em nossos dias, porque à luz de Atos, capítulo 1, versículo 20 e 21, ninguém mais preenche requisito para ser apóstolo. Além disso, se nós admitirmos que hoje há um ministério apostólico, eu teria que admitir, irmãos, que a Bíblia está sendo escrita, porque a palavra dos apóstolos era a palavra de Deus. Então nós não temos respaldo bíblico, o respaldo teológico é muito ruim,
E no decorrer da história do Evangelho, durante quase 2000 anos de igreja, ninguém ousou se chamar apóstolo. Isso aconteceu nas últimas décadas. Então, durante quase 2000 anos de história do cristianismo, estava todo mundo errado. Essa questão do apostolado nós discutimos quando estudamos o primeiro capítulo de Atos. A gente não vai entrar nessa questão, já estudamos isso aqui no culto de quinta-feira, mas é um absurdo que alguém hoje se diga apóstolo, porque a Bíblia Sagrada não dá base mais para isso. Não existe mais ninguém qualificado para esse posto. Esse dom cessou lá com a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João. Então, nós cremos nos sinais. Qualquer crente pode orar e o Senhor operar os seus sinais e maravilhas, porque todo crente hoje tem o Espírito Santo. Nós cremos no sacerdócio universal. Não existe mais ministério profético como nos dias do Antigo Testamento. Isso cessou porque a Bíblia está completa e porque Cristo já veio. E o ministério apostólico também não existe mais. Entretanto, o Deus que operava sinais e maravilhas no Novo Testamento, nos dias da igreja primitiva, também opera hoje, em nome de Jesus. O segundo ponto da nossa aula de hoje são as consequências dos sinais. Os sinais tinham duas consequências sobre a igreja. A primeira, trazia temor a todo o povo. Vejam, Atos, capítulo 5, versículo 13, a palavra diz: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então isso trouxe uma espécie de temor. Os judeus em volta da igreja, que não eram convertidos ao Evangelho, tinham muito respeito pela igreja, tinham muita consideração pela igreja. Havia ainda admiração pela igreja por causa da santidade que a igreja demonstrava, por causa da forma como os crentes viviam, um ajudando o outro, a assistência social que havia no meio da igreja, a comunhão, o amor que a igreja demonstrava. Isso fazia com que os de fora se admirassem da vida que a igreja levava. Então, os sinais trouxe, a primeira consequência foi o temor e o respeito. O povo temia e respeitava. Vejam, era o povo que temia, era o povo que respeitava, não era a religião judaica. Os judeus, os mestres judaicos, eles tinham raiva da igreja, perseguia a igreja e queria destruir o movimento. Entretanto, o povo de Jerusalém, o povo da Judéia, de uma forma geral, tinha grande admiração pela igreja do Senhor Jesus no primeiro século. A segunda consequência foi o crescimento da igreja. Isso vem desde a descida do Pentecostes. Vejam, em Atos capítulo 1, versículo 15, o texto diz para nós que estávamos reunidos em assembleia cerca de 120 crentes. Foi a igreja que Cristo deixou, uma igreja com 120 membros. Após a descida do Espírito Santo, Pedro faz o seu primeiro discurso. Ali a gente tem um acréscimo de quase 3.000. Maravilhoso. Em Atos capítulo 4, após a cura do coxo, a igreja cresce para quase 5.000. Aqui em Atos capítulo 5, no verso 14, o texto diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Aqui o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que foi o Lucas, não menciona mais cifras, porque não dava mais para contar. Então você tem uma igreja que começa com 120, vai a 3.000 após a descida do Espírito Santo e o sermão do apóstolo Pedro. Após a cura do coxo e de outro sermão do apóstolo Pedro, a igreja vai a quase 5. E agora, aqui em Atos capítulo 5, após vários sinais operados pelos apóstolos e os ensinamentos que os apóstolos passaram a fazer, os sermões que eles pregavam, a igreja cresce para um número tal que aqui não é possível mais mensurar. É importante que se diga que eles não eram presos por causa dos sinais que eles faziam. Eles eram presos porque pregavam em nome de Jesus. Esse era o fato importante aqui. Agora, notem os irmãos, a igreja crescia, a igreja tinha sinais, a igreja tinha ensinos, mas a igreja tinha problemas. O que chama a atenção é a forma como a igreja enfrentava esses problemas. Vejam os irmãos,
que a igreja ela enfrentava a perseguição com intrepidez, pregando a palavra. Os problemas externos a igreja enfrentava com intrepidez pregando a palavra. Hoje, se nós tivéssemos uma perseguição, provavelmente nós não tivéssemos grandes dificuldades em pregar com intrepidez. Não creio que tivéssemos muitos covardes nas igrejas brasileiras. Acredito eu que muitos de nós dariam sim a vida por Jesus. Mas acho que nós pecamos no segundo ponto aqui. O segundo problema, a igreja enfrentava um segundo problema. O segundo problema que a igreja enfrentava era o problema interno, a hipocrisia espiritual. A forma como a igreja enfrentou o problema do Ananias e da Safira, de forma firme, de forma honesta. O que é firmeza e honestidade? Honestidade vem, em primeiro lugar, você admitindo que o problema existe. Eu acho que essa questão ela é extremamente séria em nossos dias, porque nós temos o hábito de não admitir que temos problemas. E, como pastor de igreja, eu preciso falar para os irmãos de uma forma bastante clara. A minha igreja tem muitos problemas. A minha denominação tem muitos problemas. A igreja evangélica brasileira tem problemas quase que intermináveis. O problema é que nós não queremos reconhecer isso. Somos desonestos quando não reconhecemos isso. Mas não basta reconhecer com honestidade, é preciso enfrentar o problema com firmeza, principalmente quando o problema é de ordem espiritual, como o caso do Ananias e da Safira. A hipocrisia, a mentira, ela é muito danosa, muito ruim no seio da igreja. É necessário que nós tenhamos uma reação firme diante de questões dessa natureza. O terceiro ponto da nossa lição hoje é a perseguição implacável que as autoridades judaicas trataram com relação à igreja. Vejam os irmãos, Atos capítulo 5, a partir do verso 17, a palavra diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Não vou ler o restante, vamos estar vendo no decorrer do nossa discussão acerca desse ponto aqui, dessa perseguição implacável. Implacável. Precisamos ver alguns pontos aqui. O primeiro ponto a ser visto acerca dessa perseguição implacável é que essa segunda prisão dos apóstolos ela era inevitável. E eu explico por que razões. O Sinédrio já havia ordenado aos apóstolos, lá no capítulo 4, verso 18, que eles não deveriam mais pregar em nome de Jesus. Vejam, Atos capítulo 4, verso 18, após a primeira prisão de Pedro e João, a palavra vai nos dizer: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. E eles continuaram ensinando, e com toda a intrepidez, com toda a coragem. Louvado seja Deus, eles não temiam. Então, essa prisão era inevitável em função da intrepidez, da coragem que eles tinham para pregar Jesus e a ordem que distribuiu do Sinédrio. Né? A segunda razão é que para o Sinédrio, essa pregação dos apóstolos envolvia duas coisas muito sérias para o Sinédrio. O Sinédrio era dominado pelos saduceus, sacerdotes, e essa gente era política, ocupavam postos dados pelo Império Romano. Mas as razões, o primeiro motivo pelo qual eles perseguiam tanto a igreja era religioso. Os saduceus consideravam os apóstolos como hereges, porque falavam de ressurreição. Os judeus, comentei isso aqui na aula passada, do partido dos saduceus, muito influenciados pelo helenismo, eles não criam na ressurreição, então consideravam essa mensagem herética. E o segundo motivo era político. A pregação dos apóstolos, eles viam como algo que perturbava a sociedade, perturbava a ordem e a paz. Qual era o medo deles? Os sacerdotes e a aristocracia, os ricos, né, os grandes aristocratas da época,
da Judéia, eles ocupavam postos importantes e ganhavam dinheiro por causa disso, dominavam o comércio, enfim. Qualquer perturbação da ordem da paz poderia trazer uma intervenção romana na Judéia. E se isso acontecesse, eles perderiam seus postos, perderiam o seu prestígio. Então a perseguição não era um mero zelo religioso, era também uma preocupação política, econômica, porque envolvia dinheiro. Jesus dá prejuízo em algumas circunstâncias. O segundo ponto acerca dessa perseguição implacável é que a perseguição ela era feita quase que exclusivamente pelos saduceus. Já dei uma palhinha no ponto anterior, mas mais uma vez aqui o sumo sacerdote, que fazia parte desse partido, e o restante dos saduceus, que perseguem os apóstolos, usando o sinédrio para isso. Já viu feito isso lá em Atos capítulo 4, quando prenderam apenas João e Pedro. É relevante que se mencione aqui que os fariseus foram duros opositores a Jesus, mas a discussão dos fariseus com relação a Jesus limitava-se à questão do conteúdo, do diálogo, da discussão, do debate, da teologia. Os saduceus é que ameaçavam mesmo a questão da vida de Jesus. Eram eles que ameaçavam Jesus e foram eles que condenaram Jesus à cruz. Após a morte de Jesus e a sua ressurreição, e a igreja começa a crescer, muitos fariseus abraçaram a fé, porque os fariseus eles não eram dados a políticas. Os fariseus eram homens muito respeitados na sua época, considerados pessoas piedosas, embora Jesus os tenha chamado de hipócritas. E eles eram mesmo hipócritas, mas dentro desse grupo dos fariseus, muitos homens se converteram a Cristo por mover espiritual. Eles não eram liberais, eles acreditavam em anjos, em ressurreição, em vida após a morte, enfim. E isso eles acabaram encontrando na mensagem da igreja uma resposta para algumas questões que eles não tinham dentro do próprio judaísmo. Irmãos, a primeira prisão de Pedro, lá em Atos capítulo 4, versículo 3, é apenas Pedro e João que é preso. Agora não. Vejam vocês, Atos capítulo 5, verso 18, prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública, prenderam todos os apóstolos. Todo o colégio apostólico agora é preso pelo Sinédrio, composto por sua maioria absoluta de saduceus. Havia fariseus também ali, porque os mestres da lei eram fariseus, mas quem dominava o colégio do Sinédrio era o partido dos saduceus. Então eles são recolhidos à prisão pública. A ideia é mostrar para o mundo que os apóstolos eram pessoas que não tinham nenhum tipo de valor para a sociedade. Colocaram eles juntos com criminosos. Mostrar para a sociedade os apóstolos como gente nociva e a sua mensagem como uma mensagem nociva para o povo judeu. Mas isso não intimidou os apóstolos. Cadeias, tribulações, açoites, prisões, tortura, martírio, nada pode fazer recuar alguém que é cheio do Espírito Santo. Porque um crente cheio do Espírito Santo recebeu poder para testemunhar. E com poder para testemunhar, você morre pelo nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto que temos que ver acerca dessa perseguição implacável aqui é a intervenção do anjo. O anjo, versículo 19 e 20, a palavra diz: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. A palavra de Deus diz para nós que os anjos são ministros de Deus que trabalham em favor dos que herdam a salvação. Hebreus, capítulo 1. Verso 14, a palavra diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ministro aqui é servo. Os anjos são servos de Deus, que agem, trabalham em favor da igreja de Deus.
Como servo de Deus, os anjos só atendem ordens de Deus. Nenhum homem tem poder de dar ordem aos anjos. Eu lembro há tempos atrás, de um pastor que orava dando ordens a Miguel e a Gabriel. Isso é um absurdo. Os anjos só recebem ordens do Deus Todo-Poderoso. Além disso, os anjos, eles não têm poder por si só, eles não agem por si só. Os anjos de Deus agem debaixo da ordem de Deus, em favor da obra de Deus, ou seja, em favor da igreja do Deus Todo-Poderoso. A gente vê os anjos agindo no Antigo Testamento, em favor do povo de Deus. Você vê os anjos agindo no Novo Testamento, em favor do povo de Deus. E aqui, os anjos, eles não apenas libertam os apóstolos, eles comissionam. Capítulo 5, versículo 20, o texto diz: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Não foi a liberdade pela liberdade. Eles foram libertos para irem até o templo e pregarem a palavra da vida. Pregarem a palavra de Deus. Anunciarem o Evangelho, pregarem a salvação em Jesus. Esse foi o objetivo. E a palavra dessa vida aqui, irmãos, aqui o Evangelho é a mensagem que fala da vida eterna ou da condenação eterna. Essa mensagem ela não pode fugir dos nossos púlpitos. Precisamos pregar isso. O crente precisa pregar isso. Não é função apenas de pastores, presbíteros, diáconos. Todo crente tem o dever de anunciar esse Evangelho, anunciar essa palavra de vida eterna, a palavra de salvação eterna, que também fala da condenação eterna para aqueles que rejeitam a graça, o amor e a vida dada por Deus. Quarto ponto acerca dessa perseguição implacável trata dos apóstolos diante do Sinédrio. O verso 26 ao verso 32 nos trata isso aqui. Nisto, indo o capitão do templo e os guardas, trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Atos capítulo 5, verso 26. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os. Esse versículo, os demais vão discutir no decorrer do ponto aqui. O que acontece aqui é o seguinte: eles estavam presos, o anjo os liberta, eles vão ao templo, eles saem do cárcere, da prisão pública, vão até o templo, e no templo começam a pregar acerca de Jesus. O Sinédrio se reúne e manda chamá-los no cárcere. Quando chegam no cárcere, eles não estão lá. A prisão está presa, segura, guardada, fechada, mas os apóstolos vão sair dali. Então alguém chega até eles e diz: ora, os homens que vocês prenderam estão no templo pregando. É quando o capitão do templo os conduz ao Sinédrio, agora sem violência, porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. Como eu comentei aqui anteriormente, o povo tinha grande respeito pelos apóstolos. E é diante do Sinédrio que a gente vê algumas questões bem interessantes do posicionamento dos apóstolos. O texto que trata de desobediência civil. Eles foram presos pelas autoridades judaicas que recebiam do império essa delegação, essa autoridade. Eles poderiam ser condenados à morte por conta disso aqui. Mas os apóstolos desobedecem às autoridades instituídas em obediência a Deus. Você vai ver isso logo em seguida, quando, após eles serem interrogados pelo sumo sacerdote, em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro e os demais apóstolos dizem assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Como nós mencionamos na aula passada, a nossa obediência à autoridade instituída é em obediência a Deus. E a nossa desobediência à autoridade instituída também é em obediência a Deus. Não obedecemos à autoridade instituída por crer. Cremos que eles são seres espirituais ou pessoas ungidas, super poderosas e por aí vai. Obedecemos em obediência ao Deus vivo e desobedecemos pelos mesmos motivos. Eles não se intimidaram diante da ameaça do Sinédrio. Isso reafirma e ainda reafirmaram
as acusações que haviam feito anteriormente diante do Sinédrio. Diante do Sinédrio, eles de novo acusam aqueles homens de terem matado Jesus, crucificado Jesus. Vejam os irmãos, Atos capítulo 4, versículo 30. Me perdoe, Atos capítulo 5, versículo 30. A palavra vai dizer: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Outra vez, eles acusam o Sinédrio de ter matado Jesus. Além disso, outra vez eles ensinam a ressurreição, que para os saduceus era uma heresia. Eles dizem: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram. Eles não só acusam os sacerdotes e o partido dos saduceus de terem crucificado Jesus, mas também reafirmam aqui a doutrina da ressurreição, dizendo que Jesus foi ressuscitado pelo próprio Deus. Além disso, eles pregam arrependimento. Essa expressão aparece em praticamente todos os sermões do Novo Testamento, no livro de Atos da Igreja Primitiva. Pedro, João, Paulo sempre vão falar de arrependimento em seus sermões. Vejam aqui, Atos capítulo 5, verso 31, o texto diz: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A mensagem do Evangelho é: Jesus Cristo é o Senhor, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, e essa sua vitória sobre a morte foi para nos perdoar os pecados, para nos redimir. É necessário que nós nos arrependamos dos nossos erros. Essa mensagem do Evangelho não pode deixar de ser anunciada. Jesus não morreu na cruz porque somos pessoas incríveis, maravilhosas, abençoadas. Ele morreu na cruz porque somos pecadores e precisávamos que a justiça de Deus fosse satisfeita. Essa narrativa, ela demonstra para nós duas características importantes acerca dos apóstolos. A primeira é a coragem desses homens. Eles tinham muita coragem. Ameaçados de morte, presos. Na segunda prisão eles apanharam, foram açoitados e eles continuaram pregando Jesus. Então essa coragem nos chama bastante atenção. A segunda é que esses homens eram homens de princípios. E o primeiro princípio desses homens era o seguinte: as suas vidas eram, em todo custo, em todas as circunstâncias, em primeiro lugar deveriam obedecer a Deus. A qualquer custo, em qualquer circunstância, obedecer a Deus vinha primeiro. Servir a Deus vinha em primeiro lugar. Esse é o primeiro princípio. O segundo é que eles nunca perguntavam se a missão era segura. Eles queriam cumprir a missão. Eles não perguntavam se isso é seguro ou não. A pergunta é: Deus quer que eu faça? Eu faço. Deus quer que eu vá? Eu vou. Não havia cálculo de segurança para eles. Não havia nenhum cálculo de gerenciamento de risco. Eles iam. Eram homens de coragem, homens de princípios, diante das perseguições implacáveis que foram impostas a eles. Nosso último ponto, quarto ponto, vai nos falar do Gamaliel. O parecer de Gamaliel está em Atos capítulo 5, verso 33 ao verso 42. O texto começa assim, Atos 5, 33. Vamos ler apenas o 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se do sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes se levantaram homens como Teudas, insinuando ser algo, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto.
E todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu. Todos quantos lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai a mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Aí eles chamam os apóstolos, açoitam os apóstolos, batem os apóstolos, os liberam e dizem que eles podem ir embora, mas de novo aqui eles determinam que eles parem de ensinar em nome de Jesus. O parecer de Gamaliel, ele é importante por muitas razões e ele gera algumas controvérsias no meio evangélico. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um mestre fariseu, mestre da lei, neto de um grande rabino chamado Hillel. Hillel, ele tem uma disputa, a questão do divórcio entre o judaísmo, entre duas escolas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Não é nosso ponto, aqui não vai discutir isso, mas Hillel era um homem também que lia em alta conta e o Gamaliel era neto desse homem aqui. O Gamaliel foi o mestre do jovem Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, na época. Isso lá em Atos 22, versículo 3, Paulo menciona isso, foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi o mestre de Paulo. Era um homem que era acatado por todos. A ideia aqui é que ele não era apenas respeitado, ele era amado. E não era só pelo sinédrio, era pelo povo. Este homem aqui era um fariseu que o povo via vida nele, via que ele era um homem piedoso, um homem de bom coração. Era tido também como uma pessoa bastante tolerante. Então Gamaliel chama os fariseus enfurecidos à reflexão. Nos evangelhos, de novo aqui, os fariseus perseguiram muito Jesus, discutiram muito com Jesus no campo das ideias, no campo da retórica. Agora, um fariseu argumenta salvando a pele dos apóstolos. É muito interessante essa passagem do Gamaliel. Mas o parecer de Gamaliel traz alguns problemas para nós. É comum se ouvir dos crentes o seguinte: ora, a gente não deve ficar combatendo certos movimentos porque eles pregam heresia, porque se não for de Deus, vai se acabar por si só, não vai prosperar. Irmãos, isso não é verdade. O livro de Atos é uma narrativa histórica, não é uma doutrina. O que Gamaliel coloca aqui não é uma doutrina para a igreja, porque Gamaliel não era nem crente, era um fariseu. Se fosse uma doutrina para a igreja isso aqui, estaria no restante da Bíblia que não deveríamos combater falsos ensinos dentro da igreja, porque se não for de Deus, vai cair por terra. Isso é um absurdo. Além disso, é preciso que nós entendamos aqui quem são esses dois homens que o Gamaliel cita aqui. Gamaliel cita dois exemplos. O primeiro é Teudas. Nós não temos muitas informações acerca desses homens, mas que nós temos de historiadores fora da Bíblia. O Teudas, segundo Flávio Josefo, historiador judeu, ele foi um impostor que levou um grupo até o Jordão, dizendo que ele tinha poder para abrir o Jordão e fazer o povo passar ali a pé enxuto. Esse Teudas ele foi condenado à morte e os seus seguidores se dispersaram. O segundo homem, também segundo historiadores judaicos, Judas, o Galileu, era um rebelde. A rebeldia dele foi contra os impostos cobrados por Roma. Ele dizia que somente Deus era o rei de Israel e pagar imposto seria uma blasfêmia, pagar imposto a Roma, porque era um estado ímpio. Ele também foi condenado, também morreu e não aconteceu absolutamente nada com o movimento dele. Então os dois exemplos do Gamaliel são bem interessantes e historiadores apresentam esses dois homens como figuras legítimas naqueles dias que foram realmente mortos e que os seus movimentos não deram em nada. Mas o conselho de Gamaliel, ele serve para nós em relação às falsas doutrinas? Não. Não
porque em toda a Escritura nós temos o alerta de Deus contra os falsos profetas e os falsos mestres, os falsos pregadores do Evangelho. Deuteronômio, capítulo 13, esse vai ser o único texto do Antigo Testamento que eu vou estar lendo nessa questão, mas o Antigo Testamento é cheio de textos que nos alertam acerca de falsos profetas. Deuteronômio 13, do verso 1 ao verso 3, o texto diz: quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser vamos após nós, e servamos a outros deuses, não os sigam, não dê ouvidos a esse profeta, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Observe, esse profeta ou sonhador que tem uma visão e ele profetiza, e o que ele fala acontece. E depois que ele fala e as coisas acontecem, ele chama o povo para segui-lo em adoração ao Deus estranho. E aí, nessa adoração ao Deus estranho, se revela se ele é de Deus ou não. O que revela se um homem é de Deus ou não são os sinais que eles fazem, mas a palavra que eles pregam. Se prega heresia, herege. Mas o ponto aqui é, Gamaliel diz, não persigam esses homens, porque se a obra não for de Deus, não vai prosperar. Esse conselho não serve para nós no combate às falsas doutrinas, porque Gamaliel não era crente. Gamaliel foi, sim, uma intervenção divina para que os apóstolos não fossem mortos, é verdade, mas Gamaliel não está tratando ali de falsa doutrina. E, além disso, a Escritura inteira trata de combate a falsos mestres, a falsos profetas. Além dessa passagem de Deuteronômio, nós temos várias outras na lei que falam de combate a falsos profetas, e temos aqui os 3 profetas, para mim, os principais profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Elias e Ezequiel, que combatem falsos profetas em todas as praticamente em todos os capítulos do seu livro. Jeremias chega a debater com um homem chamado Ananias, um falso profeta Ananias, lá em Israel, tido como grande vulto, grande pessoa. Então o combate a falsos profetas, o combate a falsos mestres, está em todo o Antigo Testamento. Então a gente não pode deixar de anunciar que o que eles pregam é heresia. É comum, isso aconteceu já comigo aqui na igreja em algumas ocasiões, de irmãos dizerem assim para mim: poxa, pastor, o senhor pegou muito pesado. Não, irmão, peguei leve. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina acerca dos falsos profetas. Mateus, o próprio Senhor Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, 15. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós, Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Acautelai-vos dos falsos profetas. É o Senhor Jesus falando aqui. Então, se Jesus diz para mim que nós não podemos, de forma alguma, agir de maneira tranquila em relação aos falsos profetas, como que eu vou ter paz com essa gente, não é? Agora, o próprio Jesus vai dizer em Mateus 24, no seu sermão profético, Mateus capítulo 24, no sermão profético de Jesus, isso é um alerta muito interessante acerca dessas entidades que são os falsos profetas, essa gente que vem do inferno. Mateus 24, verso 23 a 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, se o próprio Jesus diz que eu devo combater os falsos profetas, então o parecer de Gamaliel não pode ser usado como desculpa para que nós, como igreja, não denunciemos essa gente que é agente do inferno, é agente do diabo, é gente que trabalha no espírito do anticristo, no espírito do falso profeta, enganando multidões e levando muitos ao inferno. Além disso, Paulo, em todas as suas epístolas, eles condenam os falsos mestres. Pedro, em todas as suas cartas, condena os falsos mestres.
João, em suas cartas, condena os falsos mestres. Judas condena os falsos mestres. Nós não podemos abrir mão disso daqui. Amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus. Encerramos aqui então nossa aula de hoje. Estudamos acerca do testemunho no meio da perseguição. Vimos o milagre no meio da perseguição, as consequências desses milagres, a perseguição implacável e o parecer de Gamaliel. Quero convidar você a orar de novo ao Senhor comigo. Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã aqui. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por Tua palavra. Fala aos corações, Senhor Deus, segundo a Tua vontade e o Teu querer. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos. Desejo a vocês um bom domingo. Quero agradecer a você por ter estado conosco durante essa Escola Bíblica Dominical. Eu quero te convidar a estar conosco no culto ao vivo, logo mais às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Deus abençoe vocês, um bom almoço e fiquem com Deus.